episódio que foi quando a minha mãe, eu era criança, acho que eu estava ali com os meus 6, 7 anos. Então, eu não lembro com muita clareza em detalhes, mas eu lembro especificamente de que minha mãe saiu, foi ao médico, minha avó ficou cuidando de mim, e aí minha avó ficou do outro lado da casa, que é um grande terreno que morava várias pessoas da mesma família. Sim. E aí eu decidi vestir as roupas da minha mãe. Passada. Mas eu resolvi vestir as roupas da minha mãe, não numa intenção de performar a minha mãe, nem nada. Eu só queria vestir a roupa da minha mãe. E num determinado momento minha mãe chegou e ela me viu com as roupas dela. Pegou. Nesse episódio, pra mim, foi quando... Nesse episódio, pra mim, eu não lembro muito bem o que ela disse, mas eu lembro de uma coisa muito específica que era... ela chorava muito. E quando ela chorava muito, ela dizia que eu tinha que prometer para ela que eu nunca mais iria fazer aquilo, porque aquilo não era coisas que meninos faziam. Então não era ali para ela. Não era para mim fazer mais isso. O comportamento esperado seu naquele momento. Então eu fui bem reprimida, assim, tipo, de algumas formas. E eu sinto que com essa repressão toda, eu fui tentando encontrar no teatro, que eu fazia teatro quanto criança Atriz e tal. desde criança, a menina passada. Como que eu poderia... Era também essa tentativa de me destacar também um pouco, né? Porque ou na escola não tinha espaço pra mim. Mas esse destacar é da beleza, do chamar a atenção? Era de ser respeitada mesmo. Acho que não era de ser popular, de ser famosa, de ser bonita. Era mesmo porque as pessoas faziam muita chacota comigo numa época da escola. Querer ser incluída de alguma forma ali. Era de querer fazer parte, sabe? Era de querer ser alguém interessante, que as pessoas queriam conversar. Quando aconteceu isso com a roupa, quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha uns 7 anos, 8 criança. anos. Eu era Muito criança. menina, Jesus amado. Por isso que eu não lembro exatamente, assim, de tudo, né? Eu seria muito hipócrita se eu dissesse, foi no dia tal, do ano tal. Eu lembro que eu era criança e estava brincando com as roupas da minha mãe enquanto ela não estava em casa, e ela apareceu. Então, foi um choque, ela chorava muito, e ali eu entendi que eu era um problema, assim. E aí, logo em seguida, eu lembro de eu crescer fazendo terapia, mas eu não sabia que era psicóloga. Eu lembro que tinha alguns dias da semana que eu ia conversar com uma mulher, enquanto eu brincava. Entendi. Que hoje eu sei que era uma psicóloga. Entendi. Vai lá conversar Tava com a guiado. tia. Então eu tava ali conversando com a tia, brincando, e já tava ali, né, de alguma forma os meus pais estavam meio que entendendo que eu fugia de uma norma e tava tentando me incluir ali. Né? Naquele padrão que ela achava que seria. Poderia ser uma doença, né? Naquele tempo eles pensavam em N fatores. Você não se deu conta, então você só se assustou com o comportamento da sua mãe, mas continuava sendo você, ou você se deu conta e falou assim: deixa eu me policiar nesse comportamental. Eu tô entregando algo que não é. Deixa eu agradável. me comportar e me policiar na frente dos outros, mas eu continuava ainda sendo eu nos momentos em que eu tava sozinha. Então era toalha na cabeça. Aquela coisa toda. Cabelo longo. A melhor amiga da prima, fazia trança nela. Tinha um Blogspot na época, que eu e a Tainara, a gente tinha já na minha pré-adolescência, que a gente era viciada em MTV, então eu cresci. O meu sonho era ser Garota Capricho, amava a revista Capricho. E hoje amava. tá na Vogue, menina, é isso apenas. Eu amava, era encantada. E aí eu e a Tainara, a gente vivia esse mundinho e tinha o Blogspot, que a gente comentava na época ali da internet, meio Orkut e tal, que a gente tinha um blog que a gente alimentava um pouco sobre cultura pop. Então a gente falava de Britney, falava sobre Beyoncé, falava sobre... Eu lembro que a gente pegou também a fase da saga Crepúsculo, então a gente fazia análise. Menina, então assim. já era do blogger faz tempo, desde a adolescência, que legal. Chamava Clube Pop, inclusive. Existe ainda esse blog, essas bichas Eu já procurei, as nunca gatas achei, porque não, o Blogspot, inclusive, não existe mais, que era onde hospedava os sites. Então, acho que eles tiraram do ar, porque não era a versão paga, porque tinha como você comprar o domínio do site na época. Mas a gente só brincava mesmo, era tipo assim... Sempre gostou, então, desse mundo pop. Então, você literalmente é uma blogueira, né? Então, do início. Hoje eu entendo, mas era uma brincadeira, sabe? Tipo, eu acho engraçado isso, porque hoje eu consigo olhar como uma trajetória. Mas antes era uma vivência qualquer, não era assim... Acho que também a concepção que a gente tem de internet hoje é diferente, né? Sim. Então, naquela época era assim, vamos brincar de fazer um blog e tal. E aí eu lembro que eu peguei o inicinho do Twitter também. Então, eu tenho meu perfil no Twitter, acho que desde 2009, 10, 11, assim. Gente, Era, muito das que a gente criou para
pra comentar os programas da MTV, eu e a Tainara. Tá. Então a gente comentava, tipo, ai, nosso sonho era aparecer no programa Acesso MTV, da Marimun e da Titi Milen, então vamos comentar. Ai, nosso tweet podia muito aparecer na revista Capricho. Ai, vamos comentar e tal. Que legal, Já incrível. pensada, influenciada, tudo Claro, ada que bem. podia ser. E amor, vocês estão sempre Muito legal. amante das artes, né? Onde o teatro te deu ali a voz, a força e até mesmo o que a psicóloga não chegou a fazer por você, acredito que a arte chegou pra você. E por que essa mudança da arte pra história? O que te fez, tipo assim, não seguir esse caminho que já estava ali quase Trilhado, determinado por né? você, porque você escolheu aquilo naquele momento e decide ir pra uma carreira de história? Então, é uma boa pergunta, viu? Eu, particularmente, sempre fui apaixonada pela arte, porque foi na arte em que eu tive coragem de assumir outras corporeidades, né? Porque eu lembro, e estava contando por sinal, hoje mais cedo, que teve uma pecinha na escola, era essas apresentações que tinha na escola, e a gente foi interpretar, fazer uma encenação, né, na época de Vinícius de Moraes, Arca de Noé. Tá. E aí tinha várias músicas e tal, e eu queria muito ser o Leão, que tinha a música Leão, Leão, Leão. Enfim, nostalgia. E aí, Só pra quem leu, entendeu e fez Enem. e aí o Leão era... Eu tinha muita vontade de ser o Leão e eu não entendi o porquê. Mas eu lembro que eu tive dificuldade de ser o Leão. E aí depois eu até consegui, mas antes eu precisei de ser a árvore. E no teatro de escola, não sei se vocês já viram, mas é aquela coisa que é meio chacota, né? Então eu era a árvore, ficava assim. Entendi. Não tinha falas, entendeu? Ela era o cenário aí eu pra que fazia tinha que assim. posicionar, porque tinha que Aí ter eu alguma fazia coisa. Era um Mas Pra encher cenário. o espaço. Mas foi árvore babadeira. Foi uma árvore que estava ali, menina? ó. Aqui, ó. Já Representando, tava entendeu? aqui, ó. Já tava assim, ó. Com ódio. Os galhos, os galhos. Com ódio. Era a árvore do Harry Potter. Ele ia dar um soco No leão. no No leão. leão. Ia cair em cima Deixa do o leão leão. vir. Aí, eu lembro que eu tava fascinadíssima com isso. Depois eu consegui ser o leão. E eu lembro que isso, hoje, olhando, era uma tentativa minha de não ser eu mesma. Porque eu não me identificava comigo mesma. Então, eu buscava no teatro possibilidades da minha imaginação como criança de ser outras coisas. Então, eu queria ser uma árvore, queria ser um leão, queria ser qualquer outra coisa que não aquela criança que vivia naquele corpo. E aí, eu usei muitas vezes da arte para poder me encontrar com o que em casa eu não podia ser, sabe? E acessar também, né? Porque a gente acessa figurinos, acessa Sim, e objetos era essa desculpa, cênicos, era né? essa E eu desculpa. sou artista. E no final, Sim. eu não, mamãe é um personagem, eu sou personagem, artista, Foi tá tudo assim, bem. foi assim mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a performar, porque eu tive uma época em que eu criei uma persona, que era a Láfia, e a Láfia depois se transformou numa drag, etc. E que sempre que eu ia me montar, eu falava, ai mãe, é o teatro, é a arte. Ela